Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamurupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências a pura dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajikacharya Astuttara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru, Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara Sata Srimad Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, o prefácio de Param Gurudeva Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Então, nós paramos no ponto em que Param Gurudeva estava descrevendo os diferentes tipos de consciência. E agora ele vai dar sequência a gente vai continuar, na verdade, lendo então a explicação dele. Então ele diz o seguinte: alguns filósofos são da opinião de que as entidades vivas que apresentam apenas atributos animalísticos, como por exemplo tolice e falta de misericórdia, são na verdade animais. Isso pode ser observado em algumas divas, né, da classe de animais que possuem uma intuição natural, né, por uma virtude adquirida através do próprio nascimento. Até um certo ponto, essa intuição natural ela é o quê? Um reflexo da natureza humana, né? Na verdade, não é a própria natureza humana, mas para a disposição humana, porque a disposição humana ela pode apenas ser observada quando o animalismo, né, ou enfim, né, o instinto ele é combinado com o conhecimento ou a racionalidade. Aqueles que têm essa disposição humana são conhecidos como seres humanos. Então, para resumir, ser humano é aquele que une um pouco do lado animalesco, tá, com conhecimento e razão. Os nossos sábios arianos descreveram essa condição animalesca
como tendo 4 propensões intrínsecas. A primeira, ahar, comer, nidra, dormir, bhaya, temer, né? E maituna, acasalar. A inclinação humana se manifesta apenas quando conseguimos transpor essas tendências animalescas e desenvolvermos a racionalidade, ou Dharma Vritti. Filósofos ocidentais declararam que o homem é um ser racional. No entanto, é essencial notar que o significado de racionalidade na filosofia ocidental é consideravelmente limitada. Na filosofia ariana, a palavra Dharma é extremamente abrangente. Com apenas um aspecto de seu significado, ele encompassa ou ele engloba, né, toda a filosofia, todo o conceito da filosofia ocidental de racionalidade, né, e se estende para muito longe, o que inclui também a tendência de adorar a Deus. Dharma é a característica que verdadeiramente identifica a natureza humana. E todos os seres vivos que são desprovidos de Dharma são então definidos como animais. Então percebam que Parangurudeva ele coloca a definição da filosofia ocidental do que é ser humano, ou seja, ser dotado de razão, meramente, e diz que na verdade a filosofia ariana, a filosofia védica, ela é muito mais vasta e complexa, e ela inclui como definição principal o fato de sermos dotados da capacidade de adorar a Deus como Dharma. Então isso caracteriza um ser humano de verdade. Tá? Então nós temos este verso do Bhagavad Gita, né? Ahar nidra bhaya matunam cha samanyam etta pashubir naranam dharmo hi tesham adiko vishesho dharmena hina pashubi samana. O significado deste verso é que a propensão natural de todos os seres vivos é satisfazer os seus sentidos através de atividades como comer, dormir, temer e se acasalar. Essas propensões são observadas igualmente em seres humanos, né, bem como em outras espécies. Não existe nenhuma opinião secundária a isso, ou seja, isso é uma verdade. Seres humanos, no entanto, podem apenas viver no status de ser humano quando a sua disposição para a religiosidade é encontrada neles. As palavras Dharmo hi tesham adiko vishesha significam que o Dharma é uma qualidade especial a qual distingue os seres humanos de outros animais e outras espécies. Aqueles em quem o Dharma está completamente ausente não podem ser chamados exatamente de seres humanos. As palavras Dharmena hi pashubi samanaha significam que as pessoas que são desprovidas de Dharma são como animais. Isso porque, em nosso país, os seres humanos são aqueles desprovidos de Dharma, são chamados de Narapashu, ou seja, um homem animalesco, ou um ser humano animalesco. É importante notarmos que as pessoas de hoje em dia abandonaram o Dharma e permanecem envolvidas com comer, né, e outras formas de prazer sensorial. E essa indulgência é uma tendência dos animais ou de espécies que não são a humana. Atualmente, devido à influência de Kali Yuga, a humanidade está gradualmente se degradando e regressando ao aspecto animalesco. Assim, de acordo com o Shastra, as pessoas da atualidade
podem ser apenas poucas pessoas atualmente podem ser classificadas como seres humanos. Se o autor do livro tivesse dado o título de Manusha Dharma, então, pela definição chástrica de humanidade, a maioria de nós teria sido desclassificado quanto à prática, né, deste Dharma. É por essa razão que Srila Bhaktivinoda Thakur, desejando o bem-estar de todos, deu um título bem amplo para este livro, Jaiva Dharma. E assim preservou completamente as convenções dos Shastras. Dharma, ou adoração a Sri Bhagavan, é encontrada apenas nos seres humanos e não nos animais, pássaros e outras espécies. Seres humanos, como a espécie mais avançada, são particularmente qualificados para os ensinamentos mais elevados, ou Dharma. Jaiva Dharma é especialmente direcionado para aqueles que... o Jaiva Dharma, então, ele é especialmente recomendado para ser estudado por essas pessoas. Pessoas essas que procuram viver o Dharma, procuram adorar o Senhor Supremo. A qualidade única de Shri Chaitanya Mahaprabhu é que ele é misericordioso, mesmo com os mais caídos, tornando-os elegíveis para receber o conhecimento mais elevado. Então essa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, ela não foi concedida por nenhum outro avatar. Portanto, Sriman Mahaprabhu, ele foi glorificado na literatura com palavras muito significativas, como por Srila Rupa Goswami no Vidagda Madhava 1.2. Anarpita charinchirat karunaya vatirna kalou samarpayito monato jalarasam swabhakti shriyam haripurata sundara duti kadamba sandipita sadari doya kandares puratova shachinandanaha. Que Shri Shachinandana Goura Hari, que é resplandecente com a efulgência do mais glorioso, mais glorioso do que o ouro, né, sempre se manifeste no âmago do meu coração. Por sua misericórdia sem causa, ele apareceu nesta era de Kali para conceder ao mundo a riqueza da sua própria Bhakti, ou seja, o sentimento supremo e radiante de Ujjvala Rasa, o humor confidencial do serviço a Sri Radha e Krishna na sua relação conjugal. Este presente tão raro não foi ofertado desde um longo tempo. Então, os seres humanos que recebem este presente podem facilmente se livrar para sempre da prisão de Maya e, por uma grande fortuna, receber Krishna Prema. Então, essa é a definição do verso. Então, o autor do verso, Srila Rupa Goswami Pada, ele conseguiu capturar muito bem a especialidade de Chaitanya Mahaprabhu. No capítulo 11 do Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur estabeleceu através de uma conversação entre o Mullah Sahib e os Vaishnavas que todos os seres humanos são elegíveis para o Vaishnava Dharma, que no caso entre um muçulmano, né, e os Vaishnavas. E ele embasou a sua conclusão com uma análise lógica, cheias de evidências firmes dos Shastras. Aqueles que falam Urdu, Farsi e Inglês ou qualquer outra língua podem se tornar Vaishnavas. Não é limitado apenas àqueles que falam sânscrito. De fato, podemos observar que muitas pessoas que falam Hindi, Bengali, Oriya, Assamês, Tamil, Telugu e outras línguas indianas já alcançaram o status de Vaishnavas, muito exaltados. De fato, as pessoas de qualquer extrato social ou
origem religiosa são elegíveis para o Vaishnava Dharma. Diferenças em linguagem, em língua, né, não são certamente um fator de desqualificação. Desconsiderando então a opinião de qualquer um que possa considerar a língua como um fator limitador, Srila Bhaktivinoda Thakur propagou essas instruções transcendentais de Chaitanya Mahaprabhu em diferentes línguas. Ele escreveu aproximadamente 100 livros em sânscrito, bengali, uriya, hindi, urdu e inglês. Os nomes dos mais importantes trabalhos dele foram então listados abaixo pela sua data de publicação. Então aqui para Gurudeva ele lista os principais livros de Srila Bhaktivinoda Thakur de acordo com o ano da publicação, e eu vou lê-los aqui na ordem, inclusive por língua ele separou. Então em sânscrito nós temos o primeiro em 1872, tá? Que é o Vedanta de Karanamala. Depois o outro em 74, Datta Kaustubam. Em 76, Datta Vanshamala. Depois Bouddha Vijaya Kavyam em 78, Shri Krishna Samhita em 1880. Sambodhana Bhashya do Shikshastakam, 1886. Dashopanishada Churnika, em 86. Bhavavalli, 86. Shri Chaitanya Charanamrita Bhasya, comentário do Chaitanya Upanishad, 87. Shri Amnaya Sutram, 1890. Tattva Viveka, ou Shri Satinandana Dhanubhuti, em 93. Tattva Sutram, em 94. Vedarka Diditi, comentário do Shri Ishopanishad, em 94. Shri Gauranga Lila Smarana Mangala Stotram, em 96. Shri Bhagavat Dhammamritam, comentário, em 98. Shri Bhagavat Arka Marichimala, em 1901. Shri Bhajana Rahasya, 1902. Swaniyama Dwadashakam, 1907. Brahma Sutra Bhashyam e Shiksha Dasamulam, etc. Todos esses em sânscrito. Agora em bengali. Em prosa, ele dividiu inclusive aqui a lista de prosa em bengali. Garba Stotra, 1870. Shri Sajan Toshani, uma revista mensal, 1881. Rasika Ranjana, comentário no Bhagavad Gita, 86. Shri Chaitanya Shikshamrita, 86. Prema Pradipa, 86. Shri Vishnu Sahasranama, 86. Vaishnava Siddhanta Mala, 88. Siddhanta Darpanam, 1890. Vidwad Ranjana, comentário do Bhagavad Gita, 91. Shri Harinama, 92. Shri Nama, 92. Shri Nama Tattva, 92. Shri Nama Mahima, 92. E Shri Nama Prachara, 92. Shriman Mahaprabhu Shiksha, 92. Tattva Muktavali, ou Mayavada Shattadushani, 94. Amrita Pravaha Bhasya, comentário no Chaitanya Charitamrita, 95. Shri Ramanuja Upadesha, 96. Jaiva Dharma, 96. Prakashini Vritti, comentário do Brahma Samhita, 97. Piyusha Varashini Vritti, comentário do Upadeshamrita, 98. Shri Bhajanamritam, 99. Shri Sankalpa Kalpadruma, 1901, e etc. Agora, versos em bengali. Harikata, tópicos sobre Shri Hari, 1850. Shumba Nishumba Yuda, 1851. Vijanagrama, 863. Sannyasi, 63. Kalyana Kalpataru, 81. Manashiksha, 86. Shri Krishna Vijaya, 87. Shri Navadip Dhamma Mahatmya, 90. Sharanagati, 93. Gitavali, 93. Gitamala, 93. Shoka Shatana, 93. Shri Navadipa Bhavataranga, 99. Shri Harinama Chintamani, 1900. Shri Prema Vivarta, 1906, e etc. Agora na língua Urdu. Valide Registri, 1866. Em inglês, Poríade, em 57.
Matas of Orissa, de Orissa, né? Matas de Orissa, 60. Nossas Necessidades, 63. Discurso sobre Gautama, 66. O Bhagavata, sua filosofia, ética e teologia, 69. Reflexões, 71. Thakur Haridasa, 71. O Templo de Jagannatha Puri, 71. Os Monastérios de Puri, 71. A Suprema Personalidade de Deus, 71. Um Facho de Luz, 71. E Chaitanya Mahaprabhu, Sua Vida e Preceitos, 1896, dentre outros. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do peso literário, da contribuição literária de Srila Bhaktivinoda Thakur, né, assim como Srila Swami Bhaktivedanta Prabhupada, que também traduziu e compôs absurdamente, né, Srila Bhaktivinoda Thakur também. Então, Parangurudeva continua dizendo: aquele que vê essa lista, né, pode facilmente inferir que o autor ele era muito versado em diferentes línguas. Eu acho que é necessário, nesse momento, lançar um pouco de luz sobre alguns aspectos especiais da vida do autor, né, no caso de Srila Bhaktivinoda Thakur. Embora ele seja um erudito proeminente, né, da cultura ocidental também, ele era, na verdade, completamente livre das influências ocidentais. Ou seja, ao passo em que ele tinha muito conhecimento da filosofia, da cultura ocidental, ele não foi influenciado absolutamente em nada por ela. Os educadores ocidentais dizem: não me siga, sigam as minhas palavras, né? Ou seja, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Mas a vida de Srila Bhaktivinoda Thakur refuta este princípio, porque ele pessoalmente aplicou e demonstrou todas as instruções de seus livros em sua própria vida. Portanto, suas instruções e processo de bhajana são conhecidos como Bhaktivinoda Dhara, a linhagem de Bhaktivinoda. Não existe uma única instrução neste livro que não tenha sido seguida pessoalmente por ele. Portanto, não existe qualquer disparidade entre seus escritos e sua vida, entre suas ações e suas palavras. Elas todas são apenas uma em todos os respeitos. É natural para os leitores ficarem curiosos, para aprender sobre esta grande personalidade que possui um caráter extraordinário. Os leitores modernos, especialmente, que buscam conhecer sobre este assunto, não podem ter fé nos escritos deste autor sem antes conhecer pouco dele. Portanto, estou aqui apresentando algumas palavras sobre Srila Bhaktivinoda Thakur. Quando falamos da vida de Mahapurushas, ou seja, personalidades transcendentais, autorrealizadas, né, seria um erro, né, considerar que o seu nascimento, a sua vida e a sua morte são como a de meros mortais. Porque os Mahapurushas, eles estão além do nascimento e da morte. Eles estão situados numa existência eterna. E eles estão indo e vindo, né, deste mundo material estritamente para controlando estritamente o seu aparecimento e desaparecimento. O aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakur aconteceu em um domingo, em 2 de setembro de 1838, e assim então iluminou o céu do Gaudiya Vaishnavismo. Ele nasceu numa família muito de classe alta, né, numa vila chamada Viranagar, também conhecida como Ulagrama, que é localizada no distrito de Nadia, na Bengala Ocidental, não muito longe de Sridhama Mayapur, o local do aparecimento de Sri Gauranga. E ele desapareceu deste mundo em 23 de junho de 1914 na cidade de Calcutá. Naquela época, ele entrou nos passatempos do meio-dia de Sri Sri Gandharvika Giridhari, que são os nossos objetos supremos de adoração.
Em sua breve história aqui na Terra, de apenas 76 anos, ele instruiu o mundo inteiro, né, sobre como executar os deveres dos 4 ashrams, né? Brahmacharya, a vida de celibatário, estudante; Grihasta, a vida religiosa de um chefe de família; Vanaprastha, a vida daquele que se retira dos deveres mundanos; e Sannyasa, a renúncia formal. Ele então primeiro passou pelo estágio de Brahmacharya, onde recebeu muitas instruções elevadas. Em seguida, ele entrou na vida de Grihasta e estabeleceu um exemplo correto de como manter uma família através de meios honestos e nobres. Todos os chefes de famílias devem seguir o seu exemplo. Durante sua vida de Grihasta, Srila Bhaktivinoda Thakur viajou por toda a Índia como um oficial da mais alta patente da administração e do Departamento de Justiça do governo britânico na Índia. Por seus talentos, né, e expertise, né, administrativa, esta grande personalidade gerenciou para regular e trazer ordem até mesmo para aqueles locais que eram famosos por serem sem leis. Em meio aos deveres familiares, ele impressionou a todos os seus contemporâneos por seus ideais religiosos, por ele manifestados. Embora ocupado em grandes responsabilidades, ele escreveu muitos livros em diferentes línguas. E ele também, vamos dizer assim, registrou, né, a ordem da composição desses livros em uma lista. E se um leitor atento estuda todos esses livros, ele claramente pode deduzir que Srila Bhaktivinoda Thakur tinha um poder criativo incrível. Após se aposentar das suas responsabilidades governamentais, Srila Bhaktivinoda Thakur adotou então o estágio de Vanaprastha e intensificou a sua prática espiritual. Naquela época, ele então estabeleceu um ashram em Surabhikunja, em Godrumadvipa, uma das 9 ilhas de Navadvipa. Srila Bhaktivinoda Thakur então permaneceu lá, praticando o seu bhajana por um tempo considerável. Mais tarde, então, ele aceitou a vida de um asceta e permaneceu no seu Swananda Sukhada Kunja, que era próximo dali. Enquanto residia ali, ele então conseguiu estabelecer o local do aparecimento de Sri Chaitanya Deva e muitos outros locais do Gaura Lila, né, dos passatempos de Mahaprabhu. E assim, ele seguiu o exemplo de Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores, os 6 Goswamis, que descobriram os locais de passatempos de Krishna, né, dentre outros, como de Radharani também. Se Srila Thakur Bhaktivinoda não tivesse aparecido neste mundo, os locais de passatempo e as instruções de Sri Gauranga Mahaprabhu teriam desaparecido para sempre deste mundo. Todo o mundo dos Gaudiya Vaishnavas irão, portanto, permanecer sempre endividados com ele. É por essa razão que ele então foi, vamos dizer assim, premiado com um título muito honroso dentro da Vaishnava, da comunidade Vaishnava, como sendo o 7º Goswami. Este Mahapurusha instruiu o mundo, ambos através do seu exemplo ideal de comportamento da vida pessoal, bem como através dos seus escritos, né, em diferentes línguas. Além disso, existe um outro presente único que ele nos deu e que seria de grande ingratidão da minha parte, né, se eu não mencionasse. Srila Bhaktivinoda Thakur trouxe a este mundo uma grande personalidade que é o comandante, né, geral, né, da propagação do Dharma revelado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essa grande personalidade é meu amado Gurudeva,
e ele ficou conhecido no mundo inteiro como Jagadguru Om Vishnupada Paramahamsa Kula Churamani Ashtotara Sata Shishrimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Foi um feito de ordem incomparável e admirável, né, a Srila Bhaktivinoda Thakur ter trazido a este mundo, em um curto período de tempo, né, Srila Prabhupada, né, que é também o Mahapurusha, uma alma auto-realizada e liberada. Srila Prabhupada apareceu como o filho e o sucessor de Srila Bhaktivinoda Thakur. Através de todo o mundo, ele então manifestou, ou ergueu, né? Ele ergueu, perdão, a bandeira flamejante da Srimad Gauriya Vaishnava Dharma, que foi praticada e propagada por Chaitanya Mahaprabhu. Ao fazer isso, ele trouxe um bem-estar tremendo e uma elevação para dentro dos domínios religiosos para o mundo inteiro. Até mesmo no Ocidente e outros países da Ásia, bem como países da Europa, né, não ficaram, vamos dizer assim, carentes, ou não foram privados, perdão, dessa misericórdia. Ele estabeleceu 64 Gaudiya Matas, centros de pregação na Índia e ao redor do mundo. E através deles ele pregou então os ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele também publicou e distribuiu todos os livros de Srila Bhaktivinoda Thakur e assim estabeleceu uma fama incomparável no mundo inteiro. Pela influência do tempo e também pela influência da era de Kali, muitos tipos de corrupção e falsas doutrinas se infiltraram dentro do Gaudiya Vaishnava Dharma. Como resultado, 13 seitas não autorizadas, apasampradayas, surgiram, né? E então elas foram nomeadas através deste verso. Aulo Baulo Kartabhaja Nera Darvesha Sai Sahadia Sakibeki Smarta Jati Gosai Atibari Churadhari Goranga Nagori Tottakahe e Teraha Sanga Nahi Kori. Então aqui foram descritas o nome dessas 13 apasampradayas. Então Srila Prabhupada ele combateu, né, essas atividades maléficas dessas apasampradayas através da sua pregação e também da publicação dos livros de Srila Bhaktivinoda Thakur. Apesar de tudo isso, no entanto, devido à influência de Kali, comer, dormir e outras atividades materiais, né, parecem se manifestar como um interesse primário, né, dentro dessas seitas religiosas. Na realidade, todas essas coisas são apenas outros nomes, né, das propensões animalescas, né, para a expansão do comportamento animalesco, né, como nós já havíamos discutido anteriormente. Então, o Jaiva Dharma contém uma discussão completa sobre a natureza do Dharma, né, do nosso relacionamento com o Dharma e do resultado de se seguir o Dharma, do significado do Dharma e também sobre o fato dessas falsas religiões serem impelidas por Kali a se apresentarem como se fosse um Dharma, mas que não são de fato, né? Na verdade, podemos saber o significado de todos os Shastras de maneira condensada, simplesmente estudando este livro compacto, que contém uma análise comparativa de todas as religiões do mundo através de um processo de perguntas e respostas, né? Resumidamente, eu poderia dizer que este pequeno livro, ele é dotado da essência de todos os Shastras da Índia, assim como o oceano contido dentro de um pote de barro. Não é um exagero dizer que as pessoas que têm
pouca inclinação religiosa, né, podem ler este livro, né, e elas ficarão certamente, elas serão certamente capazes de compreender, né, todo o conhecimento filosófico aqui, né, independente das verdades que ela... Perdão, sobre, né, concernentes às verdades espirituais de suas vidas. Então eu convido a todos os leitores para consultar aqui o índice, né, deste livro, para terem, vamos dizer assim, uma ideia do que será abordado neste livro. O autor, ele preservou o que é chamado de Shastra Maryada, ou seja, a convenção da escritura, né, explicando a verdade em relação a 3 divisões: Sambandha, Abhideya e Prayojana. Tópicos espirituais podem ser sempre apresentados nessa ordem, né, que começa com Sambandha, que é o que? Estabelecer um conhecimento sobre a sua relação com Krishna. O processo de Abhideya, que é o processo através do qual pode se despertar este amor por Krishna. E finalmente Prayojana, que é alcançar a meta final, que é amor por Krishna. Alguns autores inexperientes que transgridem esta ordem e primeiro discutem o que é o Prayojana Tattva, né, seguido de Sambandha e depois de Abhideya. Mas isso é completamente contrário às conclusões dos Vedas, Upanishads, Puranas, Mahabharata, especialmente o Srimad Bhagavatam, que é o principal de todos os livros espirituais. Na primeira divisão deste livro existe uma análise de Nitya Dharma, ou seja, a religião eterna e seus deveres, relacionados com a natureza da alma. E também o Naimitika Dharma, que são os deveres ocasionais e temporários, né, relacionados com as obrigações morais deste mundo. Na segunda divisão do livro, existe então uma descrição das verdades sobre Sambandha, Abhideya e Prayojana, que são uma base sólida de evidências das Escrituras. Na terceira divisão, existe então uma discussão profunda sobre a natureza de rasa. De acordo com a linha de pensamento de Srila Prabhupada, não devemos entrar em rasa vichar, ou seja, as considerações sobre os tópicos confidenciais, né, de Bhakti, até que sejamos capazes de obter qualificação para isso. Um sadhaka desqualificado irá obstruir o seu progresso, né, caso ele não cumpra com essa ritualística, com esse processo. Né? E ao invés de ajudá-lo, né, fará com que ele entre precocemente no âmbito de rasa vichar, o que poderá prejudicar a sua vida espiritual. Então, Srila Prabhupada ele expressa isso claramente em inúmeros artigos, como por exemplo, Bhai Sahadia, né? Meu irmão que vamos dizer assim, que desconsiderou, né, a santidade da vida espiritual, né, colocando em pé de igualdade instintos materiais e emoções espirituais. E um outro chamado Prakritarasa Shatadushani, que são 100 objeções às emoções materiais pervertidas. Então devemos exercitar o nosso cuidado sobre este assunto. O Jaiva Dharma original foi escrito em Bengali, mas este livro utiliza-se do sânscrito em muitas partes dele, porque ele contém muitas citações de diferentes escrituras. Em um curto período de tempo, pelo menos 12 grandes edições deste livro já foram publicados em Bengali, o que demonstra o quão popular ele se tornou. Esta presente edição em Hindi do Jaiva Dharma foi impressa de acordo com o sistema utilizado pela maioria dessas outras edições do Jaiva Dharma em Bengali, né, publicado então neste novo formato pela Gaudiya Vedanta Samiti. O Tridanti Swami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj, que é extremamente competente, um editor,
né, competente da nossa revista mensal em Hindi, Sri Bhagavata Patrika, aceitou esse grande desafio penoso de traduzir este livro para o Hindi. Então publicou nesta série de artigos dentro de um período de 6 anos. Então, atendendo ao apelo de muitos leitores fiéis, ele então agora está publicando esses artigos na forma de um livro para o benefício de todos aqueles que falam um Hindi. Em relação a isso, eu me sinto também inclinado a dizer que o nosso tão distinto tradutor, né, tem como língua materna o Hindi, né, e ele aprendeu a falar Bengali justamente para poder traduzir este livro. E após ter se tornado mestre em ambas essas línguas e também no assunto apresentado, ele então aceitou esse difícil tarefa de traduzir o Jaiva Dharma para o Hindi. Eu fico muito feliz, de coração, né, de saber que ele preservou rigorosamente a nossa filosofia e uma análise profunda sobre raça, né, e também os humores sutis do livro original. O mundo que fala Hindi estará eternamente endividado com ele por este trabalho monumental. Em particular, Srila Prabhupada e Srila Bhaktivinoda Thakur certamente considerarão sobre ele grande misericórdia pelo seu serviço incansável. Acima de tudo, eu devo dizer também que é apenas pelos sadhakas que se envolveram na produção deste livro que eu também me sinto aqui conectado, né? E é por isso que meu nome também foi usado aqui nesse livro. Na realidade, o tradutor, né, e o editor, né, único, Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj, que fez todo o trabalho sozinho, né? Então é dele, então é ele então o objeto especial do meu afeto e das minhas bênçãos. Eu tenho fé plena de que ao estudar este livro, ambos, o público fiel e grandes eruditos deste país, poderão conquistar o conhecimento das verdades fundamentais de Sambandha, Abhideya e Prayojana, que foram praticadas e pregadas por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao fazer isso, eles se tornarão elegíveis para entrar no Prema Dharma de Sri Sri Radha Krishna e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Concluindo, eu oro para que os leitores possam derramar sobre nós as suas bênçãos ao lerem este livro com muito cuidado. Shri Keshavadi Gaudiya Mata, Mathura, 1966, Shri Prabhupada Kinkara, Tridandi Bhikshu, Shri Bhakti Pragyana Keshava. Então aqui termina o prefácio de Param Gurudeva e na sequência nós daremos início então à primeira divisão do livro, que são os fundamentos de Nitya e Naimitic Dharma, o Dharma temporário e o Dharma eterno da Diva. Ok? A gente dá sequência na próxima aula. Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.